Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu trouxe um vídeo para vocês sobre estilização. O Pedro Júnior ele veio até mim no Instagram perguntando se havia alguma forma de trocar esse asterisco de campo obrigatório que o Script Case coloca por uma coisa mais bonitinha. E eu resolvi fazer o vídeo para mostrar para ele como que faz isso e para mostrar para vocês também. Então, se você também acha esse asterisco aqui feio, acha uma coisa meio antiga, eu vou mostrar para você agora como que você consegue substituir esse asterisco por uma outra, colocar uma outra opção aqui para mostrar para o pessoal, para o usuário, que esse campo é um campo obrigatório. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou inspecionar o elemento e eu vou ver aonde que fica salvo esse asterisco aqui. Vou pegar a setinha, vou colocar ela em cima do asterisco e ele vai mostrar pra gente que a gente tem um span e o asterisco tá aqui dentro desse span, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui um jogo da velha, ele vai trocar ali pro jogo da velha. Então, esse span aqui é o que contém o asterisco. Esse span, ele tem uma classe que chama SCFormRequired ODD. Essa classe aqui, ela provavelmente só existe em dois momentos dentro do código, que é aqui no nome e aqui no e-mail. Para ter certeza, eu vou clicar aqui no Search, vou colar ela e vou fazer uma busca dessa classe. Ó, eu fiz a busca e ele mostrou que só existem dois elementos. Se eu dar um Enter de novo, ele vai marcar o elemento de baixo. Ó, então ele só marca esses dois elementos. Ou seja, é uma classe que eu sei que ela é específica para esse asterisco do obrigatório. Então eu consigo mexer nela que não vai ter problema nenhum. A nossa primeira função dentro dessa questão dessa tela com o asterisco é limpar esse asterisco aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse asterisco fora que não vai ficar mais ele. Para fazer isso a gente vai utilizar o jQuery. Então eu vou clicar com o botão direito e vou copiar o nome dessa classe. E aqui no console a gente vai aplicar o jQuery para a gente ver funcionando no navegador. Depois que estiver funcionando no navegador, a gente vai para dentro do script case e joga o código lá dentro, tá bom? Então eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar o conteúdo daquela classe lá. Então eu vou colocar aqui cifrão, abro e fecho parênteses, aspas duplas e vou jogar essa classe aqui dentro. Como ela é uma classe, eu utilizo o ponto na frente. Se fosse um ID, eu utilizaria o jogo da velha, que seria o cerquilha. Então, como é uma classe, eu vou utilizar o ID. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar o conteúdo desse span, dessa classe. Então, eu vou colocar aqui uma função do jQuery que chama empty. Essa função vai limpar o conteúdo que tiver dentro desse elemento que eu estou buscando. Inclusive, se você quiser, você pode colocar aqui antes da classe span, para você não se perder e saber que você está acessando o span que contém aquela classe. Não tem problema nenhum, vai funcionar igual, tá? Então eu vou limpar o conteúdo. Se eu executar esse código aqui, ele já vai limpar aquele conteúdo que estava mostrando lá pra gente. Ó. Já não existe mais o conteúdo aqui dentro. Tá? Vou executar aqui de novo, atualizar a página para ele voltar ali. Beleza, então eu já sei que aqui a gente tem um código que vai limpar aquele asterisco que não vai mais mostrar. Depois da gente limpar esse asterisco, a gente vai colocar um novo código lá dentro, um novo conteúdo, que é o que a gente vai fazer ser trocado por esse asterisco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar. Limpei o asterisco. Vou voltar aqui no inspecionar elemento. Vou selecionar aqui o nome. E aqui dentro eu vou subir um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui dentro a gente vai ter a coluna, que é onde fica o conteúdo aqui do label, do asterisco. A gente tem a coluna. Depois a gente tem o span, que é o label. O outro span, que seria o asterisco, que ele está limpo, não tem mais nada dentro dele. E aí aqui a gente fecha a coluna de novo. Como a gente vai colocar dentro dessa coluna aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente não pode adicionar dentro do span, porque se eu adicionar dentro do span, ele não vai ficar com a mesma formatação, porque o span é para texto, e a gente vai criar uma div e vai estilizar essa div para que ela tenha o formato que a gente quer. Então eu vou fazer o seguinte, depois desse span aqui, eu vou adicionar um código. Vou clicar aqui no elemento pai, o principal, que é a coluna. Vou apertar no meu Mac Fn F2, no Windows eu creio que seja só F2. Cliquei aqui e ele editou o código para mim, ele abriu para eu editar. Eu vou dar uma indentada para que vocês consigam ver direitinho. Ó, dei uma indentada aqui. Identando, a gente consegue ver que tem o quê? A coluna, abre e fecha, e dois spans. Depois desse span, a gente vai criar uma div. Então, eu vou criar aqui essa div.
Beleza. Nessa div aqui que a gente vai começar agora a fazer a transformação dela para que ela se pareça com, vamos supor, uma barrinha aqui do lado para marcar o campo, que foi a sugestão que ele deu para eu fazer esse vídeo e colocar. Vou selecionar a div, ele não está mostrando porque não tem nada, mas eu vou vir aqui no código e vou selecionar. Aqui na parte do CSS, dos styles, o primeiro que mostra que a primeira opção é do próprio elemento. Então a gente vai clicar aqui dentro, ele vai abrir para a gente editar. Agora a gente vai começar a colocar o CSS para a gente fazer com que essa div tome a forma que a gente quer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir para a div uma altura e uma largura. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma altura de 20 pixels para iniciar. Você vê que ele está modificando ali a tela, né? Ó, ele dá uma alterada na tela, mas ainda não está aparecendo porque ela está invisível. Depois eu vou colocar uma largura de 3 pixels. Beleza, já tem uma altura e uma largura. Agora a gente vai colocar um background color na div para a gente conseguir visualizar essa div porque ela está branca, né? Então eu vou colocar aqui um laranja. Ó, então a gente tem ali já a div, está mostrando direitinho. Ela tem uma altura de 20, uma largura de 3 e um background color laranja. Agora a gente vai jogar essa div aqui lá para a direita. Então eu vou fazer o quê? Float right. E aí ele jogou lá para a direita. Ok, aqui ainda não está muito legal porque ele está meio afastado do campo. A gente quer que ele fique mais juntinho do campo. Para ele ficar mais juntinho do campo, a gente precisa dar um position relative para ele, para a gente poder fazer essa alteração de jogar ele para lá. Position relative quer dizer que ele está dentro desse conteúdo aqui. A posição dele é relativa com a coluna. Então, a gente vai dar um position relative. Dando esse position relative, se a gente vier aqui e colocar um right, por exemplo, menos 10, ele vai puxar a coluna vai puxar a div para o lado. Então, conforme eu for diminuindo e aumentando, ó, right positivo, ele vai jogar para a esquerda. Right negativo, ele vai jogar para a direita. Então, a gente vai jogar para a direita até chegar perto ali do input que a gente quer. Então, vamos supor que aqui esteja bom. Ele está pequeno, então eu vou vir aqui na altura e vou alterar até ele ficar do tamanho do meu input. Ó, acho que 30 ele já está mais ou menos do tamanho do input. Então já deu uma melhorada. Beleza, vamos dar uma largadinha um pouquinho mais aqui, ó. Vou botar 5 pixels mesmo. Ó, ele já fez o quê? O que aconteceu? Ele tirou o asterisco, depois ele colocou uma div com uma altura de 30 pixels e uma largura de 5 pixels com um background laranja e disse que a posição dele é relativa dentro da coluna e aí a gente jogou ele para a direita e disse que ele vai ter uma posição negativa de 15 pixels na direita, tá bom? Então ele ficou dessa forma aqui. Isso daqui ele vai valer para todas as outras que forem obrigatórias. No caso a gente tem aqui o nome obrigatório e o e-mail obrigatório. Essa mesma barrinha laranja, ela vai vir aqui para a parte do e-mail também. Ficaria mais ou menos assim, ó. Eu vou copiar o conteúdo e vou lá na parte do e-mail e vou colar aqui dentro, ó. Depois do spam do obrigatório. Ó, ele vai ficar assim. Ou seja, todos os campos que forem obrigatórios agora, ele vai ficar com essa barrinha laranja do lado, ao invés de ter aquele asterisco que ficava grudado aqui no nome. Ele fica com essa barrinha laranja. Ah, quero mudar a cor da barrinha. Pode mudar, você vai colocar a cor que você quiser. Vem aqui e seleciona. Eu quero um azul, coloco o azul. Quero um rosa, coloco o rosa. Essa cor é você que define, tá? No caso aqui eu estou deixando um laranja também, que foi o pedido dele, mas pode colocar a cor que você quiser. Se o teu campo, se o teu input ele é maior, aumenta a barra, não tem problema. Se o teu input for maior, aumenta a barra que ele vai pegar a mesma altura do input. Aqui no caso, 30 pixels ele já é um tamanho bom. Até poderia deixar 31, então acho que 31 ou 32 ainda é o tamanho certinho. 32 é o tamanho certinho, pelo menos parece. E aí ele vai ficar aqui direitinho. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse código e vai jogar ele lá para o jQuery para ele alterar em tudo, não alterar só num lugar, né? Então eu vou clicar aqui para editar, vou copiar o conteúdo, vou voltar lá no meu console, vou chamar o mesmo código que eu tinha executado antes e agora eu vou chamar uma outra função do jQuery que chama after, ou seja, depois.
Depois do meu span, onde tinha o meu asterisco, eu vou adicionar um código HTML. Então, after, e aí eu vou jogar esse código lá dentro. E aí ele pegou a div com o conteúdo todo CSS que a gente criou e jogou aqui dentro. Eu vou deixar isso aqui, vou limpar a página aqui, vou dar um refresh nela e ela vai voltar com asterisco. Voltou com asterisco. Agora eu vou executar esse código aqui. Ó, pode observar que ele já habilitou já essa barrinha laranja em todos os lugares onde tinha o asterisco. Ou seja, já deu uma boa melhorada, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar esse código e vamos jogar lá dentro do script case. Então eu vou vir aqui no meu formulário, com o script init, que é o lugar onde a gente coloca JavaScript, CSS, enfim. Vou fechar o PHP, abri-lo de novo, e aqui dentro eu vou chamar tag script, porque a gente vai adicionar um script JavaScript aqui. Vou fechar o meu PHP e vou abrir ele de novo. E aqui dentro a gente vai adicionar a tag para chamar o JavaScript que a gente vai utilizar ali. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, window.onload. O que é esse window.onload? O window é janela, onload é quando estiver executando. Então, quando a nossa janela, quando a nossa página estiver executando, quando ela estiver carregando, a gente vai criar uma função e vai chamar essa função. Dentro dessa função, a gente vai jogar o código que a gente acabou de colocar ali dentro. Então, esse código aqui vai fazer exatamente aquilo que a gente fez lá no console. Eu vou dar um Enter aqui, ó, para dar uma indentada e ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, a primeira coisa que faz é o quê? Seleciona o span, depois limpa o conteúdo do span, depois joga o código HTML lá dentro. Eu vou executar a aplicação e ele já vai vir agora, ao invés do asterisco, ele vem com essa barrinha aqui. Mas vocês perceberam, se vocês conseguiram pegar, quando ele executou, antes dele abrir a página, ele veio com o asterisco e sumiu rapidamente e colocou a barrinha. Vou dar um refresh para vocês verem, ó. Ele coloca o asterisco e depois ele substitui pela barrinha. Então, para a gente tirar isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro, em cima do script, e vai abrir uma tag de style, para a gente adicionar um estilo. Dentro dessa tag, a gente vai pegar aqui a mesma opção da seleção, lá do span, vai colocar aqui, vai abrir e fechar chaves e vai dizer que a gente quer dar um display none nessa classe. Então a gente vai dar esse display none. Como essa função onScriptInit ela executa antes da tela abrir, ele já vai dar um display none no asterisco pra gente. Depois que a tela abrir, ele vai limpar o conteúdo e depois colocar a div lá dentro. Então, se a gente quiser, não precisaria nem limpar o conteúdo. Dando um display none já vai funcionar dele sumir o span, dele sumir o asterisco e colocar o HTML lá dentro, tá? Porém, para não ficar o asterisco lá dentro do código, a gente pode dar um empty que não vai interferir em nada. Eu vou executar de novo e aí agora vocês podem observar que ele vai ficar sem nada, até ele carregar a barrinha laranja ele vai ficar sem nada, ele não vai mostrar nada. Deixa ele atualizar aqui, ó. Ó, atualizou, não mostrou mais o asterisco. Se eu der um refresh de novo, ó, não mostrou o asterisco e carregou a barrinha laranja. Ou seja, não mostrou mais o asterisco. Tá? Então, se você quiser ocultar alguma coisa no script case, antes de você colocar o código JavaScript para funcionar, eu vou substituir um botão do script case de lugar. Dá um display none nele, primeiro no onScriptInit, e depois, quando o JavaScript executar, ele faz o restante, mas dá um display none nele. Beleza? Então aqui ele vai fazer a substituição desse asterisco do script case por essa barrinha laranja aqui. Ah, mas Camila, eu não utilizo o label do lado, eu utilizo o label em cima. Vamos colocar o label em cima para a gente ver como é que fica. Vou vir aqui, Layout, Blocos, e vou colocar o meu label para cima. E vou executar. Deixa ele atualizar. Ó, ele ficou completamente desregulado, né? Porque o label, na questão do label ao lado, ele funciona de uma forma. O label abaixo ou acima, ele funciona de outra.
tá? Então vamos supor que você esteja utilizando o label acima. Para a gente utilizar o label acima, a gente vai fazer um outro código, não vai utilizar esse mesmo código, aí o código vai ser diferente. Então eu vou vir aqui no script init, vou comentar esse código aqui, vou colocar aqui em cima, label ao lado, e vou salvar. Esse código aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Por isso que eu vou deixar ele comentado aqui. Eu vou executar de novo, ele vai trazer agora sim essa barrinha laranja, e aí a gente vai criar essa opção da barrinha ali pra gente ter uma barrinha mais bonitinha, né? Também na parte do label acima. Só que daí no label acima a gente vai fazer uma barrinha diferente. Eu não vou fazer aquela barrinha com espaço, vou inventar uma barrinha aqui diferente. Então eu vou fazer o quê? Inspecionar o elemento. A parte de limpar o asterisco é a mesma coisa. Clico aqui, seleciono o asterisco, pego a classe que não vai mudar, é a mesma classe, venho aqui no console e vou colocar aqui que eu quero limpar o spam, o spam que contém a classe tal. E vou chamar a função empty, que ele vai limpar o asterisco da mesma forma. Vou atualizar de novo para ele voltar com o asterisco e vou deixar salvo aqui. Depois a gente vai fazer o quê? Neste caso aqui, a gente não vai colocar aquela caixinha, aquela div, depois da classe do asterisco. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que acessar o elemento pai dessa classe, que no caso o elemento pai é o elemento que vem antes, né? Então vamos supor, esse aqui é o elemento pai, e o que tem dentro dele são os elementos filhos. Então nós temos aqui o elemento pai, que chama CSS nome label, e dentro do elemento pai a gente tem dois filhos, que seriam o label e o asterisco. Tá? Então a gente está no asterisco. Do asterisco a gente vai acessar o elemento pai, que é esse daqui. E aí depois do elemento pai a gente vai adicionar o conteúdo que a gente quer. Se eu adicionar essa div aqui dentro, ela vai ficar estranha, porque está dentro de um span. E não pode ter esse tipo de coisa dentro de spam. Spam é para texto, para string, então não pode. Então a gente vai ter que acessar o elemento pai e depois do elemento pai a gente vai adicionar um conteúdo. Então é a mesma coisa que eu vir aqui, clicar com o botão editar, der um enter e colar aqui uma div. Beleza? Ele vai criar a div também pra gente normal. Ó, cadê? Tá aqui a div. Só que ela não tá mostrando também porque ela tá oculta. Agora a gente vai começar a dar a forma para ela também da mesma forma que a gente fez lá na parte do label ao lado. Então, a primeira coisa nesse caso aqui, a gente vai colocar um background color. Aí eu vou colocar aqui um vermelho. Depois do background color, a gente tem que definir a largura e a altura, a mesma coisa. Então, o width, 5 pixels, e um height de 32 pixels. Depois disso, ele já colocou aqui pra gente essa linha, ó, que é a div no formato que a gente deu, né? Uma largura de 5 pixels e uma altura de 32 pixels. Agora a gente vai precisar posicionar essa barra aqui antes do input. Para fazer isso, a gente vai dar um position absolute. Nesse caso, é uma posição absoluta, é diferente do outro. O outro era uma posição relativa, nesse caso é uma posição absoluta. Porque ele vai ficar fixo ali, ele vai ficar numa posição absoluta que é ali dentro. Ele já colocou aqui dentro, ó, do input, na verdade ele colocou antes do input, né? Essa barrinha laranja, essa barrinha vermelha que a gente criou. Então já é uma coisa melhorzinha. Agora a gente vai só dar uma estilizada para ela ficar melhor, porque se eu der um zoom aqui, vocês conseguem observar que o nosso input ele tem umas bordinhas arredondadas, né? E aqui ele ficou com uma bordinha quadrada. Então vamos dar uma melhorada para ele parecer que faz parte do input. Então eu vou vir aqui mesmo, vou dar um border radius. Border radius. Aí a gente vai colocar agora a borda de cada quadradinho, de cada pontinha dessa nossa div. Então a primeira ponta é a ponta aqui de cima da esquerda. Então essa ponta aqui de cima da esquerda eu vou colocar 4 pixels. Tá? Depois dessa ponta da esquerda vem a ponta da direita em cima. A ponta da direita em cima vai ser 0. Opa, não pegou o 0 ali. Vai ser 0. Depois, você vê que ele já vai tomando formato ali, ó. Até se eu colocar menos aqui, acho que vai
ficar melhor. Deve ser 2 pixels. Deixa eu dar uma olhada no input para ver quanto exatamente que ele tem. Pra gente colocar certinho. Ó, o input são 2 pixels, então a gente vai colocar 2 pixels também para ele ficar certinho. Então eu vou vir aqui, voltando aqui na edição que a gente estava fazendo, border radius 2 pixels. Então, esquerda top, 2 pixels, direita top, 0, para ele seguir para o input. Depois, direita bottom, que é embaixo, 0 também. E esquerda embaixo, 2 pixels também. E aí ele já pegou ali, ó, ele ficou a dobrinha do campo exatamente. Dá pra ver, não sei se vocês conseguem enxergar, mas dá pra ver que ele ficou um pouco fora do campo, porque a altura dele tá desproporcional. A gente vai mexer na altura, ó, pra ele pegar. Então 31 pixels é a altura exata dele, né? Então ele já ficou melhorzinho. Posso diminuir aqui a largura também, eu quero que ele fique menor, quero que ele fique maior. Isso aqui fica a critério de vocês. Eu vou pegar aqui a cor, vou dar uma melhorada nessa cor aqui, para ele parecer que faz parte do campo, ó. Deixa eu diminuir o zoom dele. E olha como é que ele ficou ali, ó. Claro, aqui nesse caso, não dá pra entender que é um campo obrigatório. Mas só pra gente conseguir visualizar direitinho e não ficar aquela coisa estrondosa do vermelho. Pode até colocar um laranja aqui pra ficar melhorzinho, ó. Ou um amarelo, não sei. Vamos pegar aqui essa cor aqui, um laranjinha mais clarinho. Ó, peguei com um laranjinha mais clarinho. Quando eu dou um zoom, ele fica o tamanho certinho ali, tá vendo? Aqui embaixo. Quando eu tiro do zoom e volto pro tamanho normal, parece, não sei se vocês conseguem observar, mas parece que ele fica um pouco menos do tamanho certo. Então isso aqui você vai do olho de vocês, né? No meu caso, se tivesse com zoom, seria o 31, mas como a gente está sem o zoom, eu deixaria o 32 para ele pegar a borda certinho ali embaixo. E aí é isso, ele vai tirar o asterisco e vai colocar essa div aqui. Então a gente vai copiar esse conteúdo da div que a gente criou agora e vai fazer a mesma coisa lá dentro do script case, só que agora em vez de a gente colocar dentro, depois daquele span, a gente vai colocar depois do elemento py. Então vou voltar aqui no console, vou atualizar, ele vai sumir a barrinha e vai ficar com asterisco. Beleza, então aqui com esse código que eu tenho aqui, a gente vai limpar o asterisco. Depois que a gente limpar, a gente vai acessar o elemento py dele. Para a gente acessar o elemento py, a gente vai utilizar a função .parent. Fazendo isso, a gente está acessando o elemento acima dele. Depois desse elemento acima, aí a gente vai chamar o after, que é a função after, para a gente adicionar aquela div lá. E aí só pega o código, cola aqui e pimba. Ele já faz a substituição do asterisco, na verdade ele oculta o asterisco e ele coloca aquela div lá que a gente criou aqui do lado direitinho. Posso, inclusive, se eu quiser depois testar e modificar, vir aqui e colocar mais. Ah, quero uma largura maior, quero uma largura menor. Isso aqui, como eu disse, fica a critério de vocês decidir o tamanho que vocês querem, aonde que vocês querem, a cor que vocês querem. Realmente não tem como deixar fixo, né? Porque isso aqui fica dependendo do sistema de vocês também, qual é a coloração que vocês estão usando no sistema. Então fica muito, muito aleatório, não tenho como definir isso aqui e dizer, usem isso, não tem como. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês utilizem. É uma forma interessante de você dizer para o usuário que é um campo obrigatório. E eu quero que vocês deixem aqui no vídeo o like de vocês e que vocês digam nos comentários se você gostou ou não dessa dica, tá bom? Inclusive, se alguém aplicar essa configuração aqui dentro do formulário, manda para mim no meu e-mail, no meu WhatsApp, no meu Skype, enfim, manda para mim para eu ver como que ficou o formulário de vocês com essa alteração. Até para eu poder dar alguma sugestão de alguma outra coisa que vocês queiram alterar, tá? Com relação a colocar esse código lá dentro, é a mesma coisa do outro código que já tinha lá. Então, deixa eu só fazer aqui rápido para já deixar pronto para vocês. Ó, vou copiar esse daqui, vou colar aqui embaixo, vou descomentar. Ó, tirei o comentário. Aqui onde tem essa função que a gente fazia a troca, a gente vai chamar aquela outra função ali. Então, vou pegar aqui o código e vou substituir aqui, ó. E ele vai funcionar da mesma forma. Aqui fica a mesma coisa, não muda nada. Pode deixar assim também.
E aí a gente vai executar e ele já vai vir com aquela barrinha laranja ali do lado também. Ó, deixa ele carregar. Ó, carregou e já veio com a barrinha laranja. Então, a forma de fazer a chamada do código é a mesma. O que vai mudar mesmo é só o conteúdo aqui de dentro, porque um a gente tem que acessar o elemento pai e o outro a gente não precisa acessar o elemento pai. Tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado